Lucas tinha uma vida aparentemente normal. Professor de história, morava sozinho na velha casa da família que herdara do avô. A casa era antiga, com paredes descascadas e um silêncio quase permanente, mas para ele era um refúgio. Tudo mudou quando dois homens apareceram na rua e o abordaram violentamente, alegando um sequestro. Lucas não entendia o motivo. Tentou resistir, mas não conseguia identificar quem eram ou o que queriam. Contudo, depois de alguns minutos, os homens foram surpreendidos por uma ligação urgente e fugiram, deixando Lucas sozinho e confuso. Aquele episódio o deixou abalado e uma sensação de que algo estava errado não o largava. Nos dias seguintes, percebeu mudanças na casa. A parede do corredor, próxima à escada, apresentava uma mancha escura, úmida, com um cheiro forte e estranho, como de ferro oxidado misturado a mofo. Movido pela curiosidade e inquietação, chamou um amigo para ajudar a abrir aquela parede e investigar a origem da mancha. Com cuidado, removeram parte do reboco e encontraram algo inesperado: um amuleto antigo, preso por um fio enferrujado e coberto por uma substância escura e seca. Parecia sangue antigo. O amuleto trazia símbolos estranhos e rústicos, provavelmente gravados manualmente, mas nada que Lucas conseguisse identificar. Ao tocar o objeto, sentiu um frio estranho no corpo e a impressão de estar sendo observado. Nas noites seguintes, Lucas passou a perceber algo estranho ao seu redor. Sons baixos e metálicos, passos que pareciam seguir seus movimentos, vultos que ele via rapidamente pela periferia da visão, mas ao olhar diretamente não encontrava nada. Nunca ninguém na casa além dele, mas a sensação de estar sendo vigiado aumentava a cada dia. Tentava racionalizar. A tensão após o falso sequestro, o estresse do trabalho, o isolamento da casa antiga, tudo podia estar afetando sua mente. Mas a presença silenciosa era real demais para ser apenas imaginação. Lucas buscou informações sobre a casa e descobriu que seu avô, homem reservado e recluso, fora acusado há décadas de práticas estranhas, usando amuletos para proteger a casa contra ameaças desconhecidas. Lucas nunca deu crédito até agora. O amuleto parecia ser a peça central dessa história esquecida. A mancha na parede indicava que algo havia sido escondido ali há muito tempo. E agora, exposto, podia estar ativando uma sequência de eventos que deixavam Lucas cada vez mais inquieto, até mesmo paranoico. Depois da descoberta do amuleto oculto na parede, Lucas sentia que sua vida tinha mudado para algo que não podia mais controlar. O objeto sujo de uma substância escura, que parecia sangue antigo, despertava nele um incômodo constante. Ele o guardava em uma caixa de madeira na sala, mas parecia que, quanto mais perto estava, mais seu corpo reagia. O coração acelerava, a pele ficava fria e uma angústia sufocante apertava seu peito. A princípio tentou seguir sua rotina normal, dar aulas, preparar as provas, cuidar da casa. Mas logo os sinais começaram a se intensificar. À noite, ele ouvia passos lentos no andar de cima, embora soubesse que não havia ninguém ali. Parecia um ritmo constante, firme, de botas ou sapatos grossos. Lucas levantava para verificar, mas encontrava os cômodos vazios. Uma vez na cozinha, escutou um som de arranhões, como se algo, ou alguém, arrastasse as unhas pela parede. Essas experiências começaram a minar sua sanidade. Tentou conversar com um vizinho antigo, Sr. Martins, que morava do outro lado da rua. O senhor era reservado, mas revelou algo. Essa casa sempre foi estranha. O seu avô era um homem fechado. Falavam que mexia com coisas que não devia. Nunca visitei lá por medo, sabe? Dizem que a casa carrega uma maldição, mas ninguém nunca falou abertamente. Com essas palavras, Lucas sentiu uma mistura de medo e curiosidade. Ele começou a buscar registros antigos na biblioteca municipal, jornais velhos e documentos sobre sua família e a casa.
Descobriu que o avô, além de homem recluso, fora acusado numa pequena reportagem de praticar rituais obscuros para proteger seu território contra possíveis invasores, usando amuletos e símbolos que remetiam à magia negra tradicional da região. Um conhecimento antigo, passado em segredo por gerações. Lucas passou a gravar áudios durante as noites, na esperança de captar algo que seus olhos não conseguiam perceber. Ele instalava o gravador em pontos estratégicos da casa, perto da porta da cozinha, no corredor e até no quarto onde dormia. Tentava se convencer de que era apenas sua mente pregando peças, mas aquela sensação incômoda insistia em crescer. Em uma dessas gravações, ao ouvir atentamente, percebeu um leve ruído metálico, quase imperceptível, como um tilintar distante. Era diferente dos sons normais da casa, nenhum encanamento, nenhum vento ou barulho da rua. O som parecia vir de dentro das paredes, ressoando de forma ritmada, como se algo estivesse sendo movimentado ou arrastado em silêncio. Naquela mesma noite, enquanto revisava o áudio no escuro, Lucas sentiu o ar mudar ao seu redor. Lucas percebeu que a luz do corredor piscava de maneira irregular. O ar parecia pesado, uma presença que o seguia silenciosamente. Coração batia acelerado e arrepios vindo em todo o corpo, e boca ficou seca. De repente, um arrepio percorreu sua espinha, uma pressão fria e invisível que parecia agarrá-lo. O corpo ficou rígido e ele sentiu algo como se estivesse grudado às suas costas. Ele tentou manter a calma, mas a sensação de algo perto demais não o deixou. Com um sobressalto, virou-se rapidamente para trás, esperando ver algo ou alguém. Mas não havia nada além do vazio escuro do corredor, iluminado fracamente pela luz da lua que entrava pela janela. O silêncio pesado pesava no ar, e mesmo assim, Lucas sentiu como se os olhos de algo o observassem, escondidos na penumbra. Aquela noite foi a primeira em que a pressão psicológica se tornou quase insuportável. Os ruídos aumentavam a cada noite, e a presença parecia se intensificar, sempre à espreita, escondida entre os móveis e as paredes mofadas da casa. Lucas sentia o peso da casa sobre ele, uma força invisível que parecia observá-lo, vigiá-lo e oprimia seu espírito. A angústia o levou a procurar ajuda profissional. Contratou um investigador particular, Marcos, especializado em casos incomuns. Marcos visitou a casa, avaliou o amuleto e conversou com Lucas sobre os fenômenos. Ele não acreditava em fantasmas, mas admitiu que as ocorrências tinham um componente que parecia mais psicológico e social, um efeito do medo e da ansiedade, amplificados pelo passado obscuro da residência. Marcos decidiu investigar os dois homens que tentaram sequestrar Lucas dias antes. Descobriu que eles estavam ligados a uma antiga rixa familiar envolvendo o avô de Lucas. Talvez tentassem intimidá-lo para que deixasse a casa ou entregasse o amuleto, que tinha um valor simbólico para ambos os lados. O clima de perigo aumentou. Lucas não sabia em quem confiar, sentia-se vigiado mesmo durante o dia. Durante um encontro com Marcos para discutir as descobertas, perceberam que alguém os observava do outro lado da rua. Um homem encapuzado, que desapareceu assim que foi notado. Enquanto isso, a saúde mental de Lucas começava a se deteriorar. Ele tinha pesadelos vívidos, acordava suando frio, sentia seu coração bater descompassado ao menor ruído. A casa, que antes era um lar, agora se tornava uma prisão. A mancha escura na parede parecia crescer lentamente, como se algo estivesse se espalhando. No ápice dessa tensão, Lucas decidiu destruir o amuleto. À noite, pegou um martelo e quebrou o objeto contra a pedra da lareira. Mas, para seu espanto, a substância escura que o cobria parecia escorrer como tinta, e um cheiro forte de ferro tomou conta do ambiente. Naquela mesma noite, Marcos recebeu uma ligação desesperada. Lucas tinha desaparecido.
A notícia do desaparecimento de Lucas correu pela vizinhança como um incêndio. Marcos, o investigador, sentiu o peso da responsabilidade e intensificou as buscas. A polícia local foi acionada, mas com pouca esperança de encontrar o professor com vida. Lucas desaparecera em uma noite marcada por tempestade e vento forte, como se o próprio tempo conspirasse contra ele. Durante as investigações, Marcos revisitou a casa. O ambiente estava diferente. A mancha negra na parede, antes pequena e úmida, agora dominava uma grande parte da sala, exalando um cheiro nauseante, quase metálico. A sensação de opressão aumentava a cada passo que ele dava. Marcos sentiu um calafrio no pescoço e a impressão de estar sendo observado. No quarto de Lucas, Marcos encontrou um caderno velho, escondido dentro do armário, cheio de anotações apressadas e desenhos estranhos. Símbolos rúnicos, mapas da casa com marcações em vermelho, recortes de jornais e mensagens anotadas como "O amuleto não deve ser destruído" e "A casa não perdoa". À medida que Marcos lia, percebeu que Lucas tentava entender uma verdade profunda e perigosa. O amuleto não era só um objeto antigo, mas uma espécie de proteção que seu avô criara para conter uma força obscura dentro da casa. Uma força real, porém invisível, que manifestava seu poder de forma sutil, quase imperceptível, por meio do medo, da influência psicológica e das tensões humanas. O amuleto continha um tipo de energia simbólica ligada a um pacto antigo da família, um acordo silencioso que mantinha a maldição controlada. Se destruído, libertaria essa força latente, que não era fantasiosa, mas resultado de anos de medo, manipulação e violência velada entre as gerações. Marcos então encontrou uma carta, escrita com a caligrafia trêmula de Lucas, datada de poucos dias antes do desaparecimento. Se alguém achar este caderno, deve saber que destruí o amuleto achando que me libertaria. Mas parece que apenas soltei algo pior. Ouço vozes nos corredores, vejo vultos que desaparecem quando olho diretamente. Não sei se são reais, mas sinto que algo mudou para sempre. A casa, ela não é um lugar, é um estado de espírito. Se eu desaparecer, saibam que tentei encerrar um ciclo, mas me perdi no meio dele. Com essas palavras, Marcos sentiu a urgência de agir rápido. Voltou para a vizinhança e conversou com os moradores mais antigos, que confirmaram que a casa sempre fora um ponto de conflito, não só pela história da família, mas porque nela aconteciam disputas, traições e até crimes não solucionados, como o desaparecimento de um parente distante na década passada, nunca esclarecido. Dias depois, em uma noite tão silenciosa quanto densa, Marcos recebeu uma pista inesperada. Um dos cães de Lucas apareceu sozinho no parque perto da casa, machucado e assustado, segurando no pescoço uma tira de couro rasgada que poderia ser parte da mochila do professor. Marcos sentiu que Lucas estava muito perto, talvez escondido ou preso em algum lugar. Ele vasculhou a floresta próxima, as trilhas e antigas ruínas, tentando não se deixar levar pelo medo crescente. Finalmente, atrás de uma árvore, Marcos encontrou Lucas, pálido, exausto, mas vivo. O professor estava em estado de choque, quase mudo, mas conseguiu explicar. Ele fugira para tentar escapar da presença constante, da opressão mental e dos vultos que sentia ao redor da casa. Decidira se esconder para não enlouquecer, mas sabia que a maldição estava dentro dele agora, carregada no próprio corpo e mente. Ao retornar para a casa, ambos encontraram uma última surpresa. A mancha negra na parede começava a se desprender, como se fosse uma película grossa, caindo lentamente no chão. Marcos e Lucas observaram em silêncio, entendendo que aquele fenômeno era a manifestação física da tensão acumulada. Lucas explicou que sentia que a casa não era uma entidade sobrenatural,
mas um lugar marcado pelo medo e pela dor de gerações, e que o amuleto, na verdade, era um símbolo que mantinha essa história viva. Destruí-lo havia soltado os ecos dessas dores, tornando a casa um palco para os tormentos do passado. Marcos e Lucas, olhando para a casa sob a luz do amanhecer, a mancha no chão agora secando, mas com um pequeno fragmento escuro ainda grudado na soleira da porta, sugerindo que o ciclo pode não estar totalmente encerrado. Lucas sussurra quase para si mesmo. Não sei se a maldição acabou, ou se ela só encontrou um novo guardião. Você sobreviveu até o final dessa história. Agora prove que é corajoso. Curta o vídeo e se inscreva no canal.